Olá! Nesse vídeo iremos mostrar como funciona o módulo de movimentação de contas e qual a sua finalidade. No Anexar temos a opção de cadastrar as contas que possuímos na nossa empresa. As mais básicas, por exemplo, são o Caixa Empresa, também conhecido como Caixa Gaveta, e o Caixa Banco, que se refere à nossa conta no banco. Para realizar o processo de cadastro dessas contas, é bem simples. Podemos vir aqui em Configurações, Cadastro de Contas, clicamos em Novo. Vai aparecer uma tela onde devemos colocar o nome que queremos cadastrar essa conta. Nesse caso, eu quero cadastrar o Caixa Empresa Teste. Aqui, nós temos algumas opções que, dependendo do processo da sua empresa, seria interessante, como realizar a transferência automática de dinheiro para alguma conta, ou a transferência automática de cartão para uma outra conta, sempre que finalizarmos uma movimentação. Mas podemos fazer esse processo manualmente também, que é como iremos mostrar hoje. Então, eu não vou marcar nenhuma dessas caixinhas. Então, podemos salvar. Sempre que salvar, irá aparecer uma caixinha de atenção, onde ele vai estar informando que para eu ter acesso a essa conta que eu acabei de criar, eu preciso ir lá e permitir nas permissões de usuário. Sempre que cadastramos uma conta, precisamos permitir o acesso dos nossos usuários para ela. Então, clicamos em OK. E agora eu quero cadastrar também o Caixa Banco. Não vou marcar nenhuma das caixinhas para realizar a transferência automática, porque eu quero realizar esse processo manualmente. Salvamos. Ele também vai me informar a mesma coisa, que eu preciso ir lá nas permissões de usuário e vincular o usuário a essa conta. Clicamos em OK. E agora vamos realizar o processo de permitir. Vamos lá em Segurança, Cadastro de Usuários e localizamos usuários que estamos utilizando, como por exemplo esse que eu estou utilizando agora é o da Nexo. Clicamos em Alterar e aqui na aba de Acesso, pode perceber que eu não tenho nenhuma conta permitida para o meu usuário. Então, eu vou clicar nessas que eu acabei de criar. Então, pronto, sempre que tiver marcadinho, significa que eu tenho acesso a essa conta. Então, o que eu vou fazer? Vou salvar os dados de usuário. Para que essa configuração aconteça, eu preciso sair do sistema e entrar novamente com o usuário que eu permiti a conta. Colocamos o nosso login, a nossa senha e pronto. Agora, se viermos aqui em Configurações Cadastro de Contas, clicamos em Pesquisar, eu tenho acesso às duas contas que eu criei. Depois de criar as contas, podemos realizar as movimentações dentro dessas contas. Para realizar esse processo, podemos vir aqui em Financeiro, Movimentação de Contas. Eu sempre preciso abrir a movimentação dessa conta. Dependendo do processo que a sua empresa utiliza, você pode abrir a movimentação todos os dias e fechar todos os dias, ou em alguns casos, uma vez por semana. Depende de como você utiliza esse processo. Para realizar a movimentação de contas, clicamos em Abrir nova movimentação e escolhemos a conta que queremos movimentar. Neste caso, primeiro eu quero movimentar o Caixa Empresa Teste. Vou confirmar, clico que sim, coloco a minha senha, autorizo e pronto. Eu tenho uma nova movimentação de conta. Eu também quero abrir a movimentação do Caixa Banco. Mesma situação, clico nela, no nome da conta, nesse caso só tenho ela, né? Confirmo e pronto. Eu tenho as duas movimentações de conta neste caso. Dentro dessa movimentação de conta, eu posso fazer vários processos. Vamos entrar aqui dentro da movimentação do Caixa Empresa Teste. Percebe que eu ainda não tenho nenhuma informação referente ao que está acontecendo no meu caixa. Eu não tenho saldo atual, eu não tenho nada. Para realizar os processos, nós temos alguns botões aqui embaixo que permitem que eu possa fazer algumas ações. A ação principal que podemos utilizar aqui, por exemplo, para cadastrar quanto que eu tenho de saldo nesse caixa, né, nesse caixa empresa, nesse momento, podemos utilizar a entrada e colocamos uma descrição. Por exemplo,
saldo atual deste banco. Informamos o valor. Vou informar que eu tenho R$ 1.000 no caixa empresa ou no caixa gaveta da minha empresa. Ele pergunta, né, se eu quero realmente realizar o lançamento desse saldo. Eu clico que sim. E percebe que aqui nós temos, o saldo atual, a descrição. Ele informa que foi uma entrada e informa a data do lançamento. Ele tem todo o histórico do que foi feito. E aqui o tipo, né? Eu fiz em dinheiro. Percebe-se que aqui nós temos o saldo na abertura, que nesse caso foi 0, né? Nós abrimos ele sem nada. Entramos com a movimentação de R$ 1.000, não tivemos saídas ainda. E tivemos a movimentação de R$ 1.000 por enquanto. Meu saldo atual, meu saldo final é de R$ 1.000. Podemos também retirar, estornar e colocar umas outras informações. Podemos colocar um lançamento atual de uma despesa, por exemplo. Eu coloco aqui alguma informação, por exemplo, refeição. Qualquer tipo de despesa que eu posso ter. Nós temos algumas cadastradas no sistema, como, por exemplo, despesa com pessoal, nesse caso, refeições, né, que foi a que eu coloquei. Coloco que foi em dinheiro, coloco a informação, por exemplo, R$ 50 que eu gastei nesse caso. Confirmo. E aqui ele informa, percebe, que eu tive uma saída de R$ 50. Eu entrei com 1.000, saí R$ 50 agora nessa despesa que eu tive. E aqui, ele, nessa linha horizontal, ele me informa todos os processos que eu fiz. Eu ainda tenho uma entrada de R$ 1.000, porque eu fiz uma entrada de R$ 1.000. E aí agora eu tenho uma saída de 50. Então eu movimentei R$ 950. Em dinheiro, eu tenho esse saldo atual de R$ 950. Aqui ele também tem essa informação, esse saldo final. Nunca confundi esse saldo de movimentação com o saldo que eu vou ter no meu caixa, né? Nem sempre o saldo de movimentação se refere ao saldo final. Aqui eu tenho umas outras informações. Podemos pagar contas, receber contas do contas a pagar. Podemos realizar todos esses processos. O importante é que tudo fica registrado nesse lançamento de contas. Podemos retornar e sempre terá aqui essa informação do ladinho o saldo da conta que ainda temos. O caixa banco, é importante salientar que ele precisa ser feito manualmente todas as transferências ou todas as entradas que eu tive, ou saídas, né, de dinheiro. Eu posso retirar, posso entrar. Por exemplo, posso fazer a mesma função que eu coloquei no caixa empresa, que eu tenho, por exemplo, aqui R$ 3.000 no banco. Confirmo. Posso realizar também a retirada desse dinheiro. Sempre é importante colocar a descrição. Por exemplo, posso botar aqui gastos pessoais ou qualquer outra, algum gasto com a empresa. Sempre informando. Ele sempre pergunta se eu realmente quero realizar aquela informação, né? Então, aqui é a mesma coisa. Ele tem a entrada, tem a saída, quanto que eu movimentei nesse caixa e quanto que eu tenho, né, no final. Podemos retornar. E aqui também, ele vai ter o saldo na conta e quanto que ele vai ter. Podemos entrar aqui no caixa empresa e, por exemplo, eu vou dar uma entrada de enfim, recebi alguma conta, né, que me pagaram, neste caso. Vou colocar uma despesa, né, agora eu tenho um recebido na conta de uma entrada de R$ 500.
e eu posso fazer um estorno. Por exemplo, deu errado, eu informei o item errado, não era uma entrada, era uma saída. Então, eu posso colocar aqui que eu estornei esse valor e ele fica descrito tudo que eu fiz. Por exemplo, estorno do dinheiro no valor de R$ 500 do item 3. O item 3, nesse caso, é o recebido conta. Então, ele tem várias funções que podemos utilizar. Podemos retornar. Dependendo do processo da sua empresa, você pode utilizar essa movimentação de conta por dia, né, para você saber qual é o saldo na conta no final do dia, ou por semana, depende do processo que a sua empresa vai utilizar. Sempre para finalizar a movimentação, podemos clicar na conta que queremos finalizar. Nesse caso, o caixa empresa. Geralmente ninguém fecha o caixa banco, porque ele se refere ao banco e ele só vai acumulando, né? Podemos finalizar esse caixa empresa teste e aqui eu tenho várias informações. Por exemplo, ele está me informando que eu tenho R$ 950 de dinheiro, tá? Nessa conta. Eu tenho várias opções. Uma delas é deixar esse saldo para a próxima abertura desse caixa empresa, por exemplo, no outro dia, vou informar que eu já tenho esses 950, ou eu posso vir aqui nessa lupa, clicar e adicionar, por exemplo, que eu quero enviar R$ 300 para outro caixa. Por exemplo, eu quero enviar para o caixa da conta banco. Clicamos aqui e pronto, enviamos esse valor lá para o caixa banco. Percebe que o saldo para a próxima abertura dessa conta vai ser os R$ 950 menos os R$ 650. Então, ele já informa o saldo que eu vou ter no dia seguinte. Eu confirmo, coloco que sim. Percebe que antes nós tínhamos R$ 2.900 no saldo da conta banco. Agora nós temos 3.200, porque aqueles R$ 300 que eu enviei da última movimentação do caixa empresa foram parar aqui. Se eu decidir abrir uma nova movimentação daquele caixa empresa teste, podemos perceber que o saldo ele fica 650, porque foi o quanto deixamos na última abertura na última finalização que fizemos. Podemos confirmar e pronto. Agora aqui eu posso abrir novamente e realizar todos os lançamentos que fizemos no dia. Podemos receber uma conta, pagar uma conta e tudo é importante informar que tudo fica registrado, inclusive dos caixas que eu deixei fechado, por exemplo. Posso colocar aqui. Percebe que eu fechei esse caixa empresa teste da última vez. E aqui, se eu entrar nele, ele tem a informação de tudo que eu realizei neste caixa. Então, nada é perdido. Quando o caixa é finalizado, ele ainda tem o histórico daquilo que eu realizei. E percebe que todos os botões de ações, eles estão em cinza. Então, a gente não consegue mais fazer o processo. Lembrando que o caixa banco é sempre importante realizar todas as movimentações que realizaram nele. Ele não faz sozinho, né? É um processo fora do sistema Nexar. Então, aqui a gente vem, coloca as entradas, as saídas, podemos finalizar ou não, depende de como realiza o processo da sua empresa.